Olá, eu sou Elecícia Guiar, musa do Bloco Plus Samba, o primeiro bloco plus size da cidade de São Paulo, e eu também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um quadro Você é Top. E há alguns anos, conversando com o pessoal do cinema, todo mundo dava uma referência a um talentoso jornalista. E eu falei, preciso conhecer essa pessoa tão carismática. E por obra do destino e de Deus, acabamos nos tornando amigos. E vamos bater um papo com esse grande e respeitado nome do cinema, que é o José Edward Yankovich. Como vai? Muito obrigado, viu, pela tua presença. Obrigado você pelo convite. Maravilha. Muito obrigado. José Edward, conta um pouquinho sobre você, tá? Onde você nasceu, porque você tem esse sobrenome difícil de ser pronunciado, e depois nós vamos falar aí. Bom, na realidade eu nasci em Osasco, São Paulo, sou filho de poloneses, pai e mãe que vieram aqui durante a guerra e consequentemente me deram um sobrenome que é Yankovich, é bastante difícil de pronunciar. É verdade. Então, mas é isso, eles vieram durante a guerra e se casaram na Alemanha, depois vieram para Osasco, onde eu vinha nascer. Perfeito. Quando que despontou em você que você queria ser um dia um jornalista? Olha, e dos bons, né? É muita gentileza sua. Olha, a verdade é o seguinte, tudo começou com eu querendo fazer cinema. A primeira coisa que eu sempre quis fazer foi cinema. Tanto que em 73, a gente já tem uma certa idade, né? Eu fiz cinema na FAAP, onde o Alfredo Sterhain, inclusive, que você conhece, era meu professor. Tá. O Máximo Barro estava lá já também? Tá, o Máximo Barro também. Perfeito, até legal. Hoje conheço, somos amigos, né? Isso, legal. Então todos foram meus professores na época. Posteriormente, assim que terminamos o curso, o cinema brasileiro aqui estava numa baixa muito grande e eu infelizmente não consegui entrar em nenhuma equipe. Verdade. Quando você começou, ele estava crescendo. Aí você terminou a faculdade, você fez declínio. Exatamente. Tá, entendi. Aí eu não conseguia absolutamente nada. Eu acabei indo para a área de fotografia. Ok. Fiz Senac, sou fotógrafo profissional pelo Senac. E trabalhei um bom tempo como fotógrafo, inclusive fotógrafo de estúdio, na TV Cultura de São Paulo. Durante 4 anos eu fui still. Still é o camarada que faz as fotos de cena do estúdio. Né? Bacana, entendi. Então eu conheci um pouco de televisão por década de 80 você estava na cultura ou não? Década de 80 eu estava já saindo para trabalhar numa revista. Bacana. Que era a Internacional, e foi quando eu comecei a cobrir a Boca de São Paulo. Certo, ok. Isso. Entendi. E foi bom no sentido de você se aproximar mais daquilo que você tinha estudado, né, mais do seu sonho. Sim, sem dúvida. É porque na realidade eu sempre quis, o cinema sempre foi um grande sonho. O problema é que como não tinha mercado, na época o mercado era muito fraco. Hoje o mercado está ótimo, hoje o mercado da produção de cinema brasileiro é bastante grande, tem a Globo entrando e etc e tal, né? E fora que a tecnologia antes era tudo muito caríssima, né? É verdade. E difícil aqueles rolos cinematográficos. É verdade. Você tinha a moviola, gravar o som separado, coisa que hoje um celular faz, né? Exatamente. Eu, inclusive, aprendi a montar numa moviola de verdade, com filme de 35 milímetros, enfim, que era o curso da FAAP, né? Certo. E, então, na realidade, depois eu fui cercando algumas áreas, sempre pensando em cinema. Só que aí Foi aí que você começou a conhecer diretores, conhecer artistas. Isso. Só que também no meio do caminho eu acabei fazendo jornalismo. Então eu fiz bacana. Jornalismo. Aí terminei jornalismo, comecei a trabalhar numa editora, a editar uma revista revista erótica, né, onde tinha uma parte ligada a cinema erótico.
E aí eu passei a cobrir praticamente os Era eventos. aquela Dominami Cunha, não? Cinema lá? Não. Era da editora Ondas, era Big Man Internacional. Certo, né? ok. Então, foi exatamente a época que eu passei a ser o editor da revista e, com isso, eu também cobria a parte de cinema que era feito na Boca do Lixo de São Paulo, né? Certo. Onde eu conheci realmente muita gente e acompanhei o trabalho dos últimos anos, principalmente da Boca, né? Certo, entendi. Mas antes você assistia e pesquisava coisas da Vera Cruz? Ah, sim. Eu comecei a me interessar por cinema, por ver cinema em 1957. Eu já sou velhinho, né? Então tem isso. Em 57 eu comecei a assistir os primeiros filmes. Então, até fazer o curso em 73 eu já tinha visto muita coisa. Sempre ia com a minha mãe, via na televisão, enfim, cinema sempre Mas foi você uma chegou a ver grande paixão. Oscarito, todo aquele lá. Sim. Todo aquele pessoal que realmente eram os grandes comediantes do cinema brasileiro, né? Oscarito, Grande Otelo, Anquito. Anquito. Isso, é verdade. Entendi. Isso. E nós estamos falando tudo preto e branco ainda. Preto e branco. Tudo preto e branco. Da Atlântida, né? Atlântida, estamos falando da Atlântida, né? Depois Vera legal. Cruz, que vem com filmes de melhor qualidade, né? Exato. E efetivamente você tem, posteriormente, o cinema que aí é feito em São Paulo, o cinema da Boca, e assim caminhamos, né? Interessante. José, a maior parte do tempo, então, você acabou se fixando, mesmo gostando de cinema, mais na parte de jornalismo? Sim. Na realidade, eu trabalhei, eu editei por 12 anos revistas ligadas tanto à área de cinema como à área de sexo e sexualidade. Certo. Por incrível que pareça, apesar do disparate, eu aprendi a conhecer tanto as duas áreas. Certo, a gente também editava alguma coisa ligada à fotografia. E é o que vendia, né, na época bastante, né? Não tinha internet, não tinha nada lá. Sim. E ainda com o regime militar, tudo era proibido. Sim, exatamente. Né? Eu lembro que, por exemplo, mesmo aquela revista Playboy, o regime militar não deixava ser, o mundo inteiro tinha a publicação e o Brasil não tinha. É verdade. Então foi um período que a gente também fez algumas revistas eróticas, né, que eu chamo de eróticas, e colocou na praça, como você mesmo falou, havia o regime de exceção, e esse regime, as pessoas procuravam muito em banca, você ainda não tinha internet, você ainda não tinha essa facilidade que hoje você tem de ver o filme que você quiser, a obra que você quiser. Hoje você tem internet. E mesmo assim, as publicações sofriam muito. Eu tenho um gibi do Mazzaropi, do Zé do Caixão. Sim. Tem 2 exemplares, um que eu tirei o plástico e o outro que eu deixei. Sei. Ele parecia um saco de lixo em volta, assim. Sim, né? sim. E proibido para maior de 18 anos. Sim, mas na época todas as revistas, inclusive as nossas eróticas, todas iam com plástico. Uma tarja, né? Uma tarja tampando, inclusive as chamadas de capa, tudo isso. Certo. Era uma forma de não permitirem que as crianças... Eu lembro que eu era garoto, tinha lá, fiz 18 anos, comecei a ver os filmes até 18 anos. Sim. Mas hoje passa na sessão da tarde, né? Sim, claro. Porque às vezes o filme era... Por que o filme é até 18 anos? Porque ele pega e dá um soco na cabeça do cara. Era bem diferente, né, da realidade de hoje. Na realidade, até o período da ditadura, né, que a gente teve, né, ele realmente foi assim, totalmente, vamos dizer, de exceção e de uma falta de compreensão das coisas, né? A gente teve uma série de filmes proibidos no Brasil, tanto do estrangeiro quanto nossos aqui, que hoje são vistos, como você mesmo falou, na TV Brasil, ou são vistos numa TV Record, ou vistos em qualquer horário, sem nenhum problema, não aconteceu nada, não morre ninguém, nenhuma família quebra por causa disso, sabe? Isso. Beleza. Era aquela época, né? Zé, na sua opinião, como é que você vê o cinema dos anos 60 a 80? Olha, no caso do cinema brasileiro, foi um cinema extremamente criativo. Você tem efetivamente, aparece Glauber, aparece os Ganzella,
Sim. Aparece, é forte o trabalho de Nelson Pereira, você tem Cacá Diegues, entende? Então você tem o Luiz Carlos Barreto, Bruno Barreto, a família Barreto, você tem aqui de São Paulo o Cury, que também fez grandes trabalhos. Então foi uma época muito criativa, inclusive esqueci o santo nome, né? Mas então você tem um período de bastante criatividade, né? Efervescência, o cinema novo muito forte, a partir da figura do Glauber e vamos dizer, dos cineastas cariocas, né? Que também respinga aqui em São Paulo. Nós temos Candeias, nós temos o Walter Bucuri, como eu já citei, e temos outros cineastas, né, fazendo realmente um cinema de extrema qualidade. Esse cinema, ele realmente breca um pouco pelos anos 80, quando começa a chegar a onda do cinema explícito, cinema pornô, cinema e a gente tinha também Embrafilme, né? Que eram aqueles filmes do Rio de Janeiro, que também revelou muitos artistas. Sim, aí. Sem dúvida nenhuma. Embrafilme foi realmente um período bastante rico do cinema brasileiro, né? Apesar de que, efetivamente, eles, curiosamente, gostavam muito de favorecer um grupo de amigos lá do Rio de Janeiro. Ah, sim, é verdade. Eram sempre os mesmos, né? Que apareciam Quer dizer, Roberto Farias, que era o presidente, ele tinha muitos amigos e ele facilitava muito a vida dos amigos. Mas isso é só uma questão de história da época, né? É verdade. Mas foram feitos bons filmes, os filmes da família Barreto, né? Sim, exatamente. Dona Flor e seus dois maridos, que até hoje é a maior bilheteria do cinema brasileiro, né? Então, até hoje? Eu acredito que com alguma coisa dos Trapalhões eles devem estar ali mais ou menos próximos. Certo, ok. Sabe? E os Trapalhões também acabaram fazendo aí um montão de filmes aí. Verdade. E sempre convidavam alguns artistas para fazer ponta, né? Dentro do. Sim. Foram importantíssimos, né? Foram importantíssimos porque até o público, de uma certa forma, esqueceu de um artista de cinema brasileiro muito importante, que é o Mazzaropi. Sim. O Mazza é muito importante para o cinema Mazzaropi, brasileiro. Guardado as proporções, né? Ele foi o nosso Charlie Chaplin, né? Sim. Porque... Sim. E ele fez muito sucesso. O que o público esquece, depois, quando começaram Trapalhões, e aí entra a Rede Globo, e etc. Com recursos, né? E é exatamente, né? O público esquece que o Mazzaropi até hoje é amado no Brasil inteiro. Eu morava em Osasco, quando passava um filme do Mazzaropi, aquilo fechava. Aquilo tinha filas intermináveis. Mesmo que no outro cinema tinha filme internacional, o pessoal era fiel a... Sim, era fiel a ele. Sabe, ele sempre lançava o filme dele no Arte Palácio, sempre no dia 25 de dezembro. Porque ele era supersticioso? Alguma coisa assim? Ele fazia esse lançamento no final do ano. Ali no centro de São Paulo, então. Isso, ele levava uma bandinha, a bandinha tocava, ele fazia o lançamento. E ele vinha também no dia do lançamento também? Sim, claro. Tá. E aí depois lançava o filme no Brasil inteiro. Então ele foi o primeiro grande comediante brasileiro visto no Brasil inteiro. E o pessoal conta também que ele tinha cabeça de empresário. Sim. Quando os filmes eram distribuídos no Brasil, ele tinha pessoas das cidades que davam uma olhada lá para ver se o filme estava sendo... se tinha fila e tudo mais, se o cinema não estava roubando a bilheteria dele. Porque naquela época, você tinha a questão do ingresso, o ingresso era numerado, né? Sim. E às vezes os donos do cinema davam um jeito de... eu já vi, mesmo no interior, você pegava aqueles já vendidos, levava na portaria de novo. Isso. Então isso acontecia. Então o Mazzaropi era muito esperto. Ele, em grande parte dos cinemas, ele botava alguém na portaria, ali do lado do camarada que estava vendendo o ingresso. Sim. Ele era muito esperto. Nesse ponto aí era um fiscal dele, na verdade. Fiscal dele, ele sempre fez isso. Ele realmente, nesse ponto, ele não perdia dinheiro. Então não era só a visão do artista em si. Não. Tanto que ele até hoje tem um espaço dele em Taubaté, se eu não me engano, né? Sim. Que é a parte do Mazzaropi lá, que é o museu do estúdios dele, né? Perfeito. Esse tipo de coisa, né? Então ele sempre foi um grande empresário e nesse ponto ele acompanhava muito de perto. Ele parecia assim meio gaiatão e tal, mas ele era muito esperto. Sim, é verdade. Ele sempre trabalhou com gente muito boa
Por exemplo, Marcos Rey fazia roteiros para ele, entende? Então, ele sempre pensou bem nesse aspecto. Ele tinha grandes diretores de fotografia, a equipe técnica era sempre muito boa. Tá. Sabe? Você vê que a preocupação não era tanto pelo cenário em si, mas era a narrativa, né, da história, né? Sim. E muito humana sempre, né? E muito humana e veja bem, o público brasileiro, o público do interior, o público tal, sabe... Fazia uma festa, né? Fazia uma festa, se reconhecia no Mazzaropi. Mazzaropi era realmente um grande caipira. Sabe, quando chegam aqui os Trapalhões já são um outro produto, que também faz muito sucesso. Mas o primeiro grande comediante paulista, que seria grande comediante assim, nacional, depois do Oscarito, do Anquito, do Grande Otelo, foi o Mazzaropi. E o interessante é o seguinte, antigamente os cartazes eram desenhados e por grandes artistas. Então, alguns do Mazzaropi foram feitos pelo Jaime Cortez. Sim. E foi então, você via o cartaz do filme, ele já te chamava para você assistir. Sim. Hoje, os cartazes de cinema é uma foto do filme. Não, inclusive eu tenho o Benício, que fez muitos cartazes. Sim, também. o Benício também, o exatamente. Jaime Cortez, que era um grande quadrinista e fazia cartazes maravilhosos. Naquele tempo, o cartaz era uma obra que fazia parte do filme. Isso, sabe? Perfeito. Né? Então, realmente, isso era importante. Ô, José, e de quadrinhos você nunca gostou? Olha, eu dou uma olhada, assim, mas eu não sou nenhum expert, não sou um especialista, sabe? Então, eu gosto mais cinema mesmo, é mais cinema, é mais fotografia, sabe? Esse tipo de coisa. Né? E teu olhar crítico, do ponto de vista que você foi fotógrafo profissional, aqueles lobby cards que apareciam na porta do cinema, que também chamavam, né, para ver o filme, você encarava aquilo como uma foto da película apenas, ou você falava, putz, faltou enquadramento, faltou alguma coisa assim? Tinha um olhar crítico maior ou não? Olha, eu sempre entendi como publicidade. Como uma chamada, porque veja bem, hoje é muito fácil você ligar qualquer TV, qualquer canal e você descobrir tudo sobre o filme. Na época não, na época era muito difícil. Você tinha que procurar numa revista, e não havia muitas revistas aqui no Brasil, então tudo que você conseguia da publicação lá de fora, você tinha como informação do filme. Às vezes você começava só pelo cartaz e algumas fotos, pronto, isso era a tua chamada. Ou então o ator, é o Marcelo Mastroianni, tá? Então você tinha a chamada, e só. Você não tinha mais de muitas informações. É verdade. Hoje não. Hoje nem dos filmes antigos que a pessoa fez, principalmente se ele fez uma ponta em alguma coisa antiga, não se sabia. Hoje você sabe tudo. Antes do filme estrear, você já sabe tudo a respeito. Na época não, na época era uma curiosidade, então você ficava curioso, a partir você ia lá ver a foto e falava, puxa, tem isso aqui e tal, e aquilo te levava realmente para, se você gostava do ator, te levava para ver o filme. Uma coisa interessante sobre jornalistas é que, antes da internet, então o jornal pegava, fulano de tal tem 50 anos do filme e tal, não se tinha material. Então o jornalista saía nos sebos, tem aquelas manchetes do ano de 1963, tem aí uma que saiu sobre a reportagem sobre o Kirk Douglas, o filme Viking e os Conquistadores. Ele ia lá pesquisar e através daquilo acabava escrevendo a matéria. Sim. Né? E que hoje está muito fácil. Sim, era muito difícil você conseguir material. Era muito, porque a divulgação que vinha aqui era muito pequena, sim, né? Tinha pouca gente. Você tinha alguns correspondentes brasileiros em Hollywood, como Dulce Damasceno de Brito, que ela foi uma correspondente nossa, mandava material para cá. Álvaro de Moya também foi. Álvaro de Moya também, que eu conheci, tive o prazer de conhecer o Álvaro de Moya, né? Mas as informações eram muito poucas. Então é isso que você falou. Às vezes, eu cheguei a comprar muito gibi, que era um gibi que na realidade era o filme quadrinizado. Isso. Entende? Porque era a informação que eu acabaria tendo sobre o filme. Certo. E pronto, e não tinha outra coisa. Pelo menos para ver uma... Eu senti um prazerzinho do que eu poderia ver depois no cinema. Certo. Sabe? Porque eu não tinha outra. Hoje eu entro na internet, Movie Database e vejo tudo que eu quero. Né? Você pega hoje no YouTube, você pega aqueles filmes antigos. Sim.
você tem canais específicos, sabe? Então, é muito diferente. Mas na época você não tinha a informação. Eu chegava a comprar jornais argentinos, porque às vezes o filme passava primeiro na Argentina, até para começar a ler uma crítica de lá, para saber o que eu ia ver aqui. Onde você conseguia comprar aqui? No centro da cidade? No centro da cidade. Certo, entendi. Ali, Ipiranga, São João. Certo, eu comprava. Porque às vezes o cinema passava primeiro lá, é verdade. É verdade. Inclusive porque na época da ditadura muita coisa não passava aqui, mas passava lá. Interessante. Então eu ficava já sabendo, o filme que aqui foi proibido, eu sabia do filme pelo jornal argentino. Interessante. E nos últimos anos, aí, Eduardo, como que você tem feito seus estudos aí? Como você tem acompanhado aí? Olha, veja bem, de um bom tempo para cá eu basicamente tenho feito alguns freelas, né? E tenho feito continuo fazendo uma série de cursos sobre cinema. Eu continuo sendo um aprendiz, tem muita coisa que eu aprendendo de cinema. Recentemente eu acabei de fazer um curso no MIS, foram 10 aulas sobre Alfred Hitchcock. Sabe? Perfeito. Então era um excelente curso. E você teve que rever todos os... Eu revi trechos de Psicose, todos os filmes. toda complicada. Sim. Então eu continuo me mantendo atualizado, sempre fazendo cursos, vendo, indo a lançamentos, esse tipo de coisa, né? E escrevendo ocasionalmente. Bacana. Teu sonho ainda é dirigir um filme? Sim, seria. Eu tô meio velhinho, acho que vai ser difícil, mas seria. Não, eu inclusive, cheguei a fazer um curta-metragem quando eu era mais jovem, mas claro que o grande sonho sempre foi dirigir um filme. Bacana. E você tem esse curta ainda? Tenho. Que legal, bacana. É um curta de 30 minutos que eu fiz em Super 8. Super 8. Mas converteu para digital já? Não converti, infelizmente. Tem que fazer. Tem que fazer, porque aquilo lá é óxido de ferro, né? Sim, infelizmente foi um pecado que eu não converti. Tá, interessante. Que título que é, Zé? Era um retrato no armário, um título que vinha de um conto. E tinha alguns atores que você convidou, assim? Também? Não, eram só pessoas assim, amigos que eu convidei e que trabalharam comigo lá, só isso. Não tinha nenhum ator principal assim. Maravilha, bacana. Qual o ator ou atriz que você acabou conhecendo, que mais assim você gostou de conhecer? Você fala, puxa, essa daqui tem uma história sensacional. Eu conheci muitos diretores, né, principalmente ali na Boca, né? Certo. E eu tinha alguns assim grandes amigos que até você lançou o livro, sim. O José Dalto Cardoso, por exemplo, uma pessoa com a qual eu me relacionei durante muito tempo, eu sempre que ia lá, conversava com ele. Ele tem uma cultura maravilhosa. Fui muito amigo do Alfredo, com o qual também me relacionava frequentemente, o Juan Bajon, não sei se você recorda dele. Cunha. Clery Cunha, sabe? O próprio... novamente o Cury, você chegou a conhecê-lo também? Walter Cury? Sim. Legal. Mas ele morava na Consolação, né? Sim, muito rapidamente. Na Martins Fontes. Muito rapidamente. O Cury, quando o Cury chega, já começa a fase do cinema explícito, então pouco contato eu tive com o Cury. Mas é um excelente cineasta, é uma pena que não é reconhecido no Brasil como ele é reconhecido no exterior. Inclusive, por exemplo, quando eu estive em Nova York, o pessoal lá pergunta do Joe The Coffin, que seria o nosso Zé do Caixão. Sim, o Zé do Caixão, é verdade. Lá mesmo, o cinema trash, lá o pessoal gosta do filme dele. Fora do Brasil, o Zé do Caixão é realmente um grande astro. Outro dia uma revista chamada, acho que Fantastic, se eu não me engano é isso, o Cinema Fantástico, numa tradução grosseira, publicou 8 páginas sobre o Zé do Caixão. 8 páginas. Sabe o que é lá fora publicar 8 páginas sobre o Zé do Caixão? Isso o nome dele é Coffin Joe, né? Isso, que Joe The Coffin. Exatamente. Mas ele tem lá fora um carisma fantástico, tem fãs imensos, super cotado, e em qualquer festival de cinema de horror ou cinema fantástico, ele sempre que pode é convidado, sempre que ele tem condições de saúde, ele vai. Interessante, né? Ele é realmente um cara que se destacou, que criou um personagem diferenciado,
do cinema brasileiro, um personagem que não tinha, você não tem não é um lobisomem, não é um... Exatamente. Você está entendendo? Ele cria um tipo dele, né? E com esse tipo aí, realmente ele se tornou conhecido no mundo inteiro. Maravilha. Lá fora ele é super cotado. Perfeito. Zé, muito obrigado, viu? Obrigado um você. Prazer enorme aí, né? Muito obrigado você. Está sempre perto de você, uma pessoa muito talentosa. Muito obrigado por você, obrigado tal, e parabéns pelas tuas publicações, que eu espero que o público conheça e adquira, porque você tem feito um trabalho muito grande para divulgar também uma série de pessoas. Você divulgou o Zé Dalto, Nicole Puzziels e uma série de outros livros que você publicou, que às vezes talvez muita gente não saiba. É bom que te conheça. Ok, muito obrigado. Você quer deixar algum contato seu? Olha, o e-mail... Tá bom. É que o meu e-mail é tudo complicado. Meu e-mail é edu, eu vou soletrar, jancz@gmail.com. Perfeito. Então, é edu, nós vamos colocar no começo do sobrenome, e o nós gmail.com. colocar escrito aí. Tá certo. Meu amigo, muito obrigado mais Obrigado uma vez, você tá? pelo convite. Honrado aí por foi um grande estar aqui com prazer. você. Muito obrigado. Obrigado a você. Internautas, com os grandes agradecimentos aí ao José Edward, nós finalizamos mais um Você é Top. Um grande abraço e até a próxima.